Um grande abraço para você que tá sempre aqui comigo no canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho, vai ter live, hein? Hoje vai ter live aqui no canal, horário normal, 4 horas da tarde, hein? Aguardo vocês então. Hoje, quinta-feira, 4 horas da tarde, vou estar aqui ao vivo. Lembrando que todas as terças e quintas temos lives aqui no canal nesse horário. Aguardo vocês. Olha, nesse conteúdo de agora, eu quero trazer vários temas aqui importantes para a gente conversar. Primeiro, o Bastos, ele teve que passar por cirurgia e vai ficar 3 meses fora. Eu quero trazer também para vocês os jogos do Botafogo nesse mês de julho. Temos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, tá? E para fechar, eu quero trazer um tema para a gente debater. Eu quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários. O Botafogo, por tudo, né? Pelo planejamento, agora vai ter que trazer um novo técnico no meio do ano. Eu quero falar sobre Campeonato Brasileiro. Esquece as Copas. Eu quero falar sobre Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Botafogo essa temporada briga pelo Campeonato Brasileiro? Vai ser difícil o Botafogo ganhar esse ano o Brasileirão? Ou vocês acham que o foco do Botafogo tem que ser as Copas? Eu quero dar minha opinião sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu tô animado, eu também tô preocupado em relação ao Campeonato Brasileiro, porque ao mesmo tempo que eu sinto que dá, eu tenho um pouco de receio por vários motivos e eu quero conversar sobre isso também. Botafogo vai brigar esse ano pelo Brasileirão? Quero dar minha opinião, mas antes eu peço para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder ser membro, é só R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Gente, já vou botar na tela para vocês, o Bastos, ele passou por uma cirurgia ontem no joelho esquerdo, tá bom? Informação do GE, esse procedimento aconteceu na Itália. Lembrando que o Bastos, ele jogou por 5 anos na Itália, então ele optou a fazer a cirurgia na Itália. Lembrando que o Bastos, ele tentou fazer um tratamento conservador, sem precisar de cirurgia, mas acabou não dando certo. E agora ele passa por essa cirurgia. Eu acho até, eu não sou médico, então não vou ficar aqui falando besteira também, até porque eu não sou médico, enfim, mas eu acho até que o Bastos, ele demorou a fazer essa cirurgia, né? Ele preferiu ali fazer um tratamento conservador, sem precisar fazer cirurgia. Acabou que, na minha opinião, acho até que ele perdeu tempo, mas enfim. Então agora ele vai ficar aí 3 meses fora. Então só volta ali no final do ano. Eu acho que o Bastos mesmo vai ficar pro ano que vem. Um baita zagueiro, joga muito, importantíssimo ano passado. E é aquilo que eu venho falando também, né? Enquanto vocês estão vendo a imagem aí do Bastos, eu repito o que eu venho falando aqui no canal. Depende da saída do Jair. Se o Jair sair, a gente vai ficar só com Caio Pantaleão pro lado direito. O Botafogo vai ter que contratar zagueiro ali pro lado direito, como eu disse. Para mim o Bastos, porque tem a questão do ritmo de jogo. Ele pode voltar ali para outubro. Um jogador que tá voltando de lesão, sem ritmo de jogo, é muito arriscado, porque os adversários, eles vão estar ali atropelando todo mundo ali no final do ano, e você botar um jogador dentro de campo que está há bastante tempo fora é arriscado. Então eu acho que realmente o Bastos vai ficar pro ano que vem. Boa recuperação aí pro zagueiro angolano. Gente, já vou botar aqui do lado para vocês também os jogos do Botafogo nesse mês de julho. Temos 4 jogos, como vocês podem ver aqui, pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, tá?
A CBF, ela definiu que Botafogo e Vasco vai ser no próximo sábado, sem ser esse sábado, outro, dia 12 de julho, 6h30 da noite, no estádio Mané Garrincha, mando do Vasco. Só lamento porque em Brasília tem muitos botafoguenses. Eu não sei se vai ser 50, mas lá em Brasília tem muitos botafoguenses. A última passagem do Botafogo não foi tão boa, né? A derrota na Copa do Brasil para o Capital. O Botafogo botou o terceiro time contra o Capital. Muitos daqueles jogadores que jogaram aquela partida nem entram mais em campo vestindo a nossa camisa. Então a galera de Brasília vai poder acompanhar aí um Vasco e Botafogo sábado, dia 12 de julho, 6h30 da noite. Mando do Vasco lá em Brasília, tá? Depois, o Botafogo na terça-feira, dia 15, 9h30 da noite, no Newton Santos, enfrenta o Vitória. É brincadeira, né? Terça-feira, 9h30 da noite, Newton Santos, Botafogo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no domingo, dia 20, 5h30 da tarde, aí nunca é pra gente, é sempre pra eles, né? Domingo, horário bom, 5h30 da tarde, Botafogo e Sport. Só que lá em Recife, tá? Jogo fora de casa. E depois, no sábado, dia 26, 6h30 da noite, ó. Aqui é um horário bom, dia bom também. Então prestem atenção. Sábado, dia 26, 6h30 da noite, Botafogo e Corinthians. Jogão, hein? No estádio Newton Santos. Então, o Campeonato Brasileiro são 4 jogos nesse mês. 2 fora, 2 em casa. Esse fora aqui no Mané Garrincha, nem considero fora, mas enfim, 2 fora e 2 no estádio Newton Santos. E também temos o confronto de ida da Copa do Brasil, Botafogo e Bragantino, que vai acontecer numa terça-feira. Meu Deus do céu, a CBF, ela nunca faz nada de bom pro Botafogo, realmente. Ó, Copa do Brasil, jogo de ida, Botafogo e Bragantino, terça-feira, 7 horas da noite. Galera saindo do trabalho, engarrafamento, no estádio Newton Santos, tá? Jogo de ida, Botafogo e Bragantino na Copa do Brasil. Esses aqui são os jogos do Botafogo nesse mês de julho. Olha, falando da sequência aqui do Brasileiro, eu tô na expectativa que o Botafogo faça 12 pontos. O Botafogo tem time para ganhar do Vasco, o Botafogo tem time para ganhar do Vitória, o Botafogo tem time para ganhar do Sport e o Botafogo tem time para ganhar do Corinthians no estádio Newton Santos. Eu tô na expectativa que o Botafogo faça 12 pontos. Claro, tem a chegada do novo treinador e isso aqui pode ser muito importante também pro novo treinador que vai chegar. Porque é uma sequência, claro, nunca tem jogos fáceis no Brasileiro, mas é uma sequência bem interessante para o novo técnico começar com o pé direito, tá? E tem o jogo aqui da Copa do Brasil também, que eu tenho certeza que o Botafogo vai vencer o Bragantino no estádio Newton Santos. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre o seguinte: Campeonato Brasileiro. Esse ano, o Botafogo vai brigar pelo título ou não? Quero dar minha opinião. Fica aí e já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu peço para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Lembrando que hoje, quinta-feira, ainda teremos a nossa live, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Gente, vamos esquecer um pouquinho as Copas, né? Libertadores, Copa do Brasil, porque eu quero falar sobre Campeonato Brasileiro. O Botafogo briga pelo título esse ano do Brasileirão. Primeiro de tudo, vai depender muito do novo técnico que vai chegar. A gente ainda não sabe de fato, né? Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não sei de fato qual vai ser a escolha do John Textor, do novo treinador, mas pelo tamanho do técnico, pelo nome, quem ele trouxer, vai mostrar pra gente o tamanho da ambição e se vamos brigar ou não, tá? Segundo ponto que eu quero conversar com vocês. A sensação que eu tô, e isso me preocupa um pouco,
é de que a temporada do Botafogo começa agora, de verdade. Perdemos 4 meses aí com o Renato Paiva. Eu não preciso nem falar o que foi o planejamento do Botafogo esse ano. E agora a gente está mudando de técnico mais uma vez no meio do ano. Então a sensação que eu tô é que a temporada do Botafogo ela vai começar agora. E isso é um pouco preocupante e isso me deixa até um pouco mais na expectativa de ganhar as Copas, porque Copas é mata-mata, né? Tudo pode acontecer. O tiro é um pouco mais curto. Campeonato Brasileiro, cara, pontos corridos é mais regularidade, né? Então, isso me preocupa um pouco a questão de... A sensação que a gente tá, pelo menos a sensação que eu tô, é que a temporada do Botafogo vai começar agora e já estamos no meio do ano. Olha, eu acho que vai ser o Campeonato Brasileiro, cara. Vai ser uma pré-temporada pro Botafogo. O Botafogo vai treinar e não vai ter tempo para treinar, né? O Botafogo ele vai treinar jogando o Campeonato Brasileiro. E isso é um pouco preocupante, né? Porque não vai ter pré-temporada. Por isso que eu tô falando. O técnico do Botafogo, o novo técnico, ele tem que estar aqui até domingo. Para na segunda-feira ele já começar a treinar o time e vai ter uma semana para enfrentar o Vasco. Então, cara, pelo menos uma semana não é o ideal, mas pelo menos já é alguma coisa, porque depois ele não vai ter tempo. Vai ser jogos atrás de jogos até o final do ano. Então, cara, o Campeonato Brasileiro pro Botafogo vai ser uma pré-temporada. O Botafogo vai treinar jogando o Campeonato Brasileiro. Agora, se a gente vai brigar ou não pelo Brasileiro, eu quero trazer alguns pontos do que eu penso. Primeiro, esses jogos que eu trouxe na primeira parte do vídeo, contra Vasco, Vitória, Sport e Corinthians, 12 pontos, vai determinar muita coisa. Porque se o Botafogo ganhar esses jogos, o Botafogo vai somar 12 pontos e eu acredito que o Botafogo vai para a briga. Lembrando que o Botafogo, no ano passado, ele assume a liderança na 16ª rodada. Então, se o Botafogo ganhar os jogos desse mês, vai ser mais ou menos parecido, porque o Botafogo, ano passado, ele assume a liderança do Brasileiro na 16ª rodada. Então, ainda tem tempo para isso e vai depender dos jogos desse mês. Se o Botafogo vencer todos, seria bem interessante. Cara, temos times, sim, tá? Falando do time, falando do elenco, o Botafogo precisa de reforços, pontas, claro, tem que ver quem vai sair para você poder reforçar o time também. Mas assim, o Botafogo tem time, o Botafogo tem elenco para brigar pelo Brasileiro. Mas o que me preocupa é o foco. Será que os jogadores do Botafogo vão ficar focados como ano passado para ganhar o Brasileiro? Porque se a gente pegar o Flamengo publicamente está dizendo que o foco é o Brasileiro, né? Já tem alguns anos aí que o Flamengo não ganha o Brasileiro, então os jogadores do Flamengo, eles estão empenhados para ganharem o Brasileiro. Tem o Cruzeiro também, que é um time arrumadinho, e o Cruzeiro, cara, só tem Campeonato Brasileiro para jogar. Então a gente tem que prestar atenção no Cruzeiro também, o próprio Palmeiras, que eu tenho certeza que vai se empenhar mais até do que ano passado para ganhar o Brasileiro. Então, cara, depende muito também do foco do Botafogo, dos jogadores, porque Campeonato Brasileiro, gente, é muito estresse. Campeonato Brasileiro é sacrifício. Você precisa se empenhar, você precisa correr, você precisa se matar, principalmente também em jogos pequenos. Então a gente tem que ver qual vai ser a atitude dos jogadores do Botafogo, principalmente nos jogos pequenos. A minha preocupação não é time, não é elenco, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro. A minha preocupação é qual vai ser o foco dos jogadores do Botafogo no Brasileirão. Vão correr? Vão se matar também nos jogos pequenos? Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O Renato Paiva, ele tirou um pouco a ambição dos jogadores do Botafogo, principalmente jogando fora de casa. Os jogadores estão travados e o novo técnico vai ter que trabalhar nisso também, porque os jogadores do Botafogo perderam um pouco a ambição, principalmente jogando fora de casa, muito por culpa do Renato Paiva. Mas uma coisa me chama a atenção, nós temos jogadores como
Alex Telles, o Marlon Freitas, o Barbosa, entre outros jogadores que estão acostumados a ganharem e eles querem ganhar de novo. Então, um novo técnico chegando, trazendo de novo a coragem, principalmente jogando fora de casa, eu não duvido nada o Botafogo brigar pelo Brasileiro novamente, porque o nível dos times, cara, tá muito parecido com o ano passado. Eu não acho que tá melhor, eu acho que o nível tá bem parecido. O problema é que o Botafogo enfraqueceu. O Botafogo precisa de reforços, o Palmeiras contratou, mas o Palmeiras está uma baba. O Palmeiras não está jogando nada, gente, mesmo com contratações. O Flamengo melhorou, mas o Flamengo não joga aquele futebol que encanta todo mundo. Aquele futebol do Botafogo ano passado jogando, encantou todo mundo. O Flamengo não encanta, mas o Flamengo melhorou. Como eu disse, tem o Cruzeiro, que tem um time arrumadinho, só joga o Brasileiro. O Cruzeiro também tá querendo ganhar o Brasileiro. Mas o Flamengo perdeu o Gerson, o Pulgar tá lesionado, tem o desgaste com o Pedro, né? Porque saíram notícias aí que o Flamengo quer negociar o Pedro. Então já tem um desgaste com o jogador. Então o Flamengo vai ter uma queda, cara. Então, cara, o que me preocupa é o foco. Se o Botafogo, se os jogadores, o técnico que chegar, focar no Campeonato Brasileiro, jogar, correr, se matar, pelo menos, eu tenho certeza que pelo menos entre os 3 primeiros a gente fica. A gente ficando entre os 3 primeiros, a gente vai estar brigando pelo título e tudo pode acontecer. E eu tenho certeza, falando um pouquinho das Copas, que pelo menos ou a Libertadores novamente ou a Copa do Brasil, o Botafogo dá para ganhar e vamos em busca dessas Copas também. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa na live. Hoje, quinta-feira, tem live, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, tá? Ó, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.